Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Vida Cast. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre comunicação. Vamos trazer um tema bastante atual, de grande impacto assistencial, trazendo inclusive a relevância da comunicação dentro dos marcos de saúde. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando sobre os 6 pilares, né, da Organização Mundial de Saúde sobre segurança do paciente. Entre um desses, a Organização Mundial de Saúde criou esses 6 passos, onde são temas, né, ou são estratégias assistenciais que geram grandes impactos dentro da assistência. Impactos esses no sentido de impactos em custos financeiros, impacto no tempo de internação e assim sucessivamente. Hoje, a gente traz o tema de comunicação e a gente vai querer conversar um pouco de como essa comunicação ela pode impactar no ambiente de trabalho. E quando a gente fala de comunicação, Estela, a gente fala de um veículo, uma ferramenta de trabalho de extrema importância. Porque é através dessa comunicação que a gente vai trazer com que o trabalho ocorra de forma eficaz, seja numa comunicação para transferências de paciente, quando a gente fala de medicamentos, de medicar o paciente, seja uma informação simples quando a gente fala de passagem de plantão. No veículo da passagem de plantão, a comunicação ela é de suma importância. Se eu faço a passagem de plantão com a comunicação efetiva, com a comunicação bem feita, eu tenho a certeza de que eu vou ter um plantão que vai fluir bem, um plantão que vai fluir com as demandas sendo resolvidas, um plantão que vai fluir sem tantos viés para que ocorram erros. Então, uma equipe que ela não se comunica bem, profissionais que não se comunicam bem, eles acabam abrindo margem para que tenha muito erro durante procedimentos. Sim. E aí é importante, né, colocar o que é a comunicação efetivamente, né? Nós, enquanto profissionais, a gente entende que a comunicação é receber a informação, mas efetivamente não se trata apenas disso, né? Uma comunicação, ela precisa ser muito bem pensada pelo locutor para que o receptor ele entenda a efetividade daquela fala. Então, em uma passagem de plantão, por exemplo, como você botou ali, é indispensável que a minha fala seja assertiva ou igual a linha de raciocínio do profissional que eu estou ali, em parceria, né? Então, não adianta eu olhar para a Estela e dizer, Estela, recebi esse paciente, ele está exteriorizado. O quê? Aonde? Como? O que é isso? Entende? Então, eu tenho que falar o todo, o contexto, explicar o porquê e, principalmente, entender, passando o entendimento coerente da minha fala, para que a comunicação ela seja assertiva, né? A gente vê muito isso com a equipe técnica. Eles ainda não conseguem perceber a importância de uma comunicação clara. Ele fala simplesmente o que ele pensa. E a gente, como líder, né, de ponta, a gente precisa trazer a equipe para perto e mostrar, né, as formas de comunicação. Olha, o seu colega ele entende dessa forma, é técnico, é médico, né? Então a gente precisa realmente estudar e entender para igualitar o nível de coerência para que a minha fala ela seja compreendida, né? E eu acho que quando a gente fala de comunicação, Cláudia, não diz respeito também só com a equipe, seja técnica, seja multiprofissional. Eu tenho que saber também me comunicar muito bem com outros profissionais, sim, seja ele o médico, o fisioterapeuta e até mesmo o paciente. Sim, acho que de eu ter uma comunicação efetiva com o meu paciente, de eu saber, muitas vezes eu vou ser abordada pelo paciente, de saber um resultado de um exame ou de saber qual que vai ser o próximo passo, sim, qual que vai ser o próximo procedimento. Então, se eu não tenho uma comunicação efetiva dentro da equipe, o que é que eu vou passar para o paciente? Sim. Então, muitas vezes você chega com a resposta que não é aquilo para o paciente. Exato. E pode gerar até um conflito naquele meio. E a família também, né? Às vezes, sim, a gente é muito técnica
pelo contexto que a nossa profissão exige, né? E aí chega para a família e diz, olha, o paciente ele estava com o abdômen distendido. Que é isso, né? Então a comunicação ela tem que ser respeitosa. E haver clareza nessa comunicação. Tem que haver clareza, né? Ela tem que estar realmente coerente com o público que eu estou abordando, né? Para que ela tenha efetividade. E aí não tenha distorções e muito menos situações desagradáveis, né? E lembrar que a comunicação, existe várias formas de você se comunicar, né? Sim. Principalmente dentro da área assistencial. A gente se comunica através da comunicação oral, a gente tem a comunicação escrita, né? Que são as passagens de plantão, são os nossos prontuários. Tem a comunicação também não verbal, né? A gente se comunica muito não verbal. Sim. E essas estratégias de comunicação faz com que todo esse diálogo de cuidado ele consiga realmente ser efetivo. Quando a gente fala em comunicação, a gente fala que talvez seja a nossa maior ferramenta de continuidade do cuidado. Para eu poder continuar o cuidado, eu preciso realmente ter uma comunicação efetiva. Comunicação efetiva entre os profissionais, né? E principalmente comunicação efetiva com o profissional, com o paciente e sua família. Sim. A gente não pode deixar de comunicar com respeito. Isso. Às vezes a gente se preocupa no dia a dia, na profissão muito acelerada, a gente se preocupa realmente só em distribuir palavras. Sim. E não se preocupar se o receptor realmente entendeu o que a gente quis falar. Exato. Né? E isso sim gera impacto. O impacto que o Ministério da Saúde trazia, os impactos eram justamente relacionados a isso. Na fragilidade e na quebra da comunicação. Sim. Uma comunicação quebrada faz com que tenha esses impactos mais básicos possíveis. Isso diz respeito ao quê? De um exame que eu esqueci de comunicar que o paciente tinha um exame. Medicamento administrado de forma errada, na hora errada. Um jejum que não foi feito porque a nutrição não sabia e entregou a comida no paciente. Então, isso gera impactos. Gera. E aí, já abre um leque para a gente falar de outra coisa, né? Nos incidentes em saúde. Sim, perfeito. E aí, acaba agregando, né? Causando danos, não necessariamente danos ao paciente, mas aí vem outras vertentes novas, como as neonícies, que é muito falada, né? Que é um dano que ainda não atingiu um paciente, mas poderia ter atingido. Mas que causou algo para a instituição, Isso. quer seja financeira, quer seja no contexto de substituição de insumos, mesmo que por permuta, e aí por diante, né? E quando a gente fala nessas estratégias novas de comunicação, né? A gente tem vários instrumentos, né? Instrumentos aí que vão ajudar a gente a se comunicar de uma forma efetiva. Na prática assistencial foram criados vários protocolos, como os protocolos de passagem, instrumentos de passagem de plantão, como o checklist de cirurgia segura, que é um instrumento de comunicação, né, entre setores, checklist de transporte, e aí a gente acredita, quando a gente vai fazer, né, na prática, que gera tempo, tudo que gera tempo a gente tem dificuldade de acertar bem, né? Mas porque impacta diretamente no nosso processo de cuidado. Sim. Mas aí garante a continuidade, porque se a gente lembra que o paciente vai sair do setor que ele está internado, onde boa parte daqueles profissionais sabem o que está acontecendo com aquele paciente, ou pelo menos entende o que aconteceu no processo de internação ou na vida pregressa do paciente. Sim, perfeito. E eu vou encaminhar ele para outro setor. E nesse outro setor, as pessoas, às vezes, não têm o tempo de fazer uma anamnese completa e descobrir tudo o que aconteceu com o paciente para ter uma cirurgia segura, ou para o paciente ter uma continuidade de cuidado em outro hospital, ou até mesmo no contexto de deshospitalização. Se a gente pensar em deshospitalização, a comunicação, às vezes, também ela é importante para que o paciente continue o seu cuidado no seu domicílio, seja nas clínicas, seja quando a gente fala também na questão do SUS, né? O paciente ele vai para a rede. Então, a rede precisa saber o que aconteceu naquela sair internação. orientado, né, Estela? Muitas vezes, quantas vezes a gente não viu um paciente que saiu, foi deshospitalizado e não sabia o básico. Sim. De onde procurar para poder fazer um curativo, qual o cuidado que eu tenho que ter com medicamentos de hora certa, se eu tiver uma intercorrência após alta hospitalar, o que é que eu faço? Então, tudo isso entra dentro da comunicação, desse paciente também sair muito bem orientado. E aí, isso aí acaba puxando todo o contexto, né, do vídeo anterior, do Mais Vida Cast que a gente fez, que é a parte empática, né? Então, não tem como eu não aplicar uma comunicação assertiva sem
pensar na empatia, né? E, consequentemente, a redução de erros, né? A comunicação, ela vem com um peso muito grande que a Organização Mundial de Saúde traz exatamente sobre isso. A maior incidência de erros assistenciais é por falha de comunicação. Né? Isso. E isso é muito forte. Por que não se comunica dentro de um ambiente que é necessário comunicar? Né? É porque a agilidade do processo ela não dá tempo, é porque o profissional ele tem uma sobrecarga muito grande. Qual é o contexto efetivamente que justifique isso? Né? Pouca mão de obra, cansaço excessivo e aí por diante. Diante de tantas vertentes e possibilidades que podem ocorrer e trazer, a gente sabe hoje, enquanto profissional de ponta e quanto liderança, que isso é a chave do negócio. Né? Então, aqui na Mais Vida, a gente faz isso constantemente. Todas as nossas equipes assistenciais que estão operacionalizadas hoje, quer seja por uma prestação de serviço pontual ou uma deshospitalização que precise cuidar dentro do ambiente do seu lar, aquele paciente, ou até mesmo por uma continuidade fixa, né, assistencial, a comunicação periódica com a equipe, por parte da nossa equipe assistencial, é feita. Por quê? O profissional ele vai se sentir seguro, ele vai se sentir amparado, certo? E ele vai entender que ele vai ter condições de reportar-se para, se quer tirar uma dúvida ou para informar uma necessidade de uma intercorrência, substituição de algum material, um dano que pode ser ocasionado por uma quebra, né? E principalmente a reposição de insumos, né? Então, a comunicação realmente é a chave do negócio, né? E, como você colocou, é uma das 6 metas da segurança do paciente, né? E isso é trabalhado como um fator de critério de credenciamento hospitalar. Isso. Então, hoje a saúde suplementar, ela investe na instituição que faz isso efetivamente, que evidencia isso. Então, olhe só o peso que tem realmente a comunicação. E lembrando, né, que, como você falou em acreditação, né, algumas empresas elas estão usando, né, as empresas que eu estou falando assim, porque o mercado privado, né, não que não aconteça no mercado, no serviço público também, estão usando essas estratégias de várias estratégias para comunicação, como painel à vista, gestão à vista. Gestão à vista. O painel de gestão à vista, que aí todos os envolvidos na equipe têm uns informativos com relação ao desenvolvimento da equipe, com relação de rotinas. Isso. Sim. Além disso, como estratégias simples, né? São estratégias que não têm tanto custo para a implementação. A gente fala muito hoje no brief debrief, né? Que é os momentos em que a equipe, né? No início do plantão e no final do plantão, a gente passa pautas para a equipe que precisam ser desenvolvidas. E no final a gente checa se foram desenvolvidas, para que todo mundo que está envolvido no cuidado entenda o que precisa ser feito com aquele paciente. Que todo mundo fale a mesma língua, né? Não aquela história do telefone sem fio, como a gente tinha antes. Você vê uma aplicação grande, né? Isso aí que você falou retrata muito o Gemba, né? Eu tô ali, trato e acompanho e monitoro efetivamente, porque minha comunicação, eu tenho que, enquanto locutor, ter a certeza de que eu fui entendida, né? O receptor realmente absorveu aquela informação e teve a efetividade na prática dele. Então, não é só simplesmente depositar aquela informação ali. Realmente, ela tem que agregar valor, efetivamente, né? Isso. É falar e falar com qualidade, falar bem, né? Sim. E aproveitando, né, essa fala, vou pegar aí um pouquinho nas falas anteriores, você falou sobre a estratégia da cooperativa também, né? Então, você podia falar um pouco de quais são as formas que a cooperativa usa para se comunicar com seus cooperados? Nós temos uma comunicação verbal, certo? Presencialmente, né? Por telefone, uma comunicação não verbal por mensagem, onde a gente também faz aplicações híbridas, né? Que a gente consiga captar mais profissionais
para que aquela mensagem ela seja realmente entregue, né? A Mais Vida Cooperativa, ela tem esse mecanismo, né, atrelado ao método Mais Vida, certo? Hoje o método Mais Vida é o nosso case de sucesso, certo? Que ele traz a comunicação como um ponto-chave da educação. A gente não tem como desassociar isso, certo? Por quê? Porque a gente falou aqui, né? A gente aprende a se comunicar, na verdade, com a educação efetivamente. O conhecimento traz a evidência daquela necessidade de como, quando e porquê, né? Vamos aproveitar essa fala de Cláudia, a gente já dá um intervalo nesse episódio e no próximo bloco, no próximo episódio, a gente já vai vir com essa temática aí de educação e trazendo umas estratégias e falando um pouco sobre o nosso case de sucesso. Até já! Todo mundo nasce com uma vocação na vida, uma inclinação para cá, outra para lá, descobrimos aí qual é a missão da existência. A Mais Vida já nasceu sabendo exatamente qual era a sua missão e o seu propósito. Somos uma cooperativa inovadora que entende de cuidado em todos os seus sentidos. Aqui, cuidamos do cliente, somos suporte, acolhimento e aconchego aos nossos pacientes e transformamos a vida dos nossos cooperados. Tudo porque vocação é uma escolha, é um chamado. Por isso, quando discutimos sobre saúde, estamos falando de proteção, de atenção e de respeito ao ser humano. Conheça a Mais Vida, a cooperativa que transforma vidas dentro e fora daqui. Nos siga nas redes sociais. Por aqui, vamos conversar muito a partir de agora e saiba como podemos transformar a sua vida. Estamos de volta do intervalo e vamos aproveitar aí nessa linha dos nossos vários vídeos e dando continuidade ao nosso Mais Vida Cast. A gente vai trazer um tema bom agora, importante. Vamos conversar. Ele foi tema pautado em todos os nossos diálogos, nesses vídeos que foram lançados na nossa Semana de Enfermagem. E para encerrar o nosso programa de estreia... Encerrar talvez com o tema mais importante. Vamos adentrar no tema de educação. Né? A gente falou hoje muito sobre uma enfermagem baseada em evidência, falou sobre comunicação, falou sobre empatia. E nada melhor também de trazer a educação dentro da nossa prática assistencial e como ela é modificadora na nossa entrega do cuidado. Sim. A gente traz a pauta justamente trazendo com a temática de educação, comprometimento, excelência e prática baseada em evidências. Que eu acho que é muito do que a gente falou no início, de pegar a tela da base, quando a gente fala de Florence, de entender que lá atrás a gente tinha uma enfermagem que fazia por fazer e muitas vezes as pessoas viam daquele jeito. E aí quando Florence entra na história, trazendo e mostrando que não é o fazer por fazer, é fazer de um jeito, trazendo sentido para as coisas, trazendo práticas de higiene, trazendo evidências, trazendo práticas simples, como abrir janelas, mostrar que a higiene à beira-leito para aqueles pacientes trazia um teor maior de sobrevida para eles. Então ela mostrou muito isso, ela mostrou que através de gestos simples, nós trazíamos práticas e ela evidenciava aquilo, ela transformava aquilo não em estudo de fato, porque naquela época ainda não tinha essa prática de publicação, de artigos, mas foi muito nessa pegada de mostrar por meio das práticas que tinha evidência, que ela não fazia o por fazer, né? Com certeza. E aí a educação, né, ela é transformadora. Algo que é um tema de políticas públicas, inclusive, né? E a gente percebe que tudo pode ser passado, menos o conhecimento. Então, na área... Algo que ninguém te tira, Ninguém tira, E aí, na área de atuação nossa, isso vem com uma modificação frenética, né? O que eu li hoje de manhã, daqui a 5 minutos, pode ser modificado. E aí, como acompanhar esse ritmo? Eu acho que esse é o ponto-chave do desafio do profissional hoje, diante de um mercado de trabalho, né? Você falou em excelência. Esse profissional, para ser excelente, é um peso enorme que ele carrega para ele estar realmente acompanhando o que o mercado necessita. Eu costumo dizer que hoje em dia, graduação quase todo mundo tem.
hoje em dia é um patamar na qual as pessoas facilmente entram na faculdade, coisa que antes era uma realidade muito difícil. Era diferente. A acessibilidade é diferente. Hoje em dia você tem faculdades de inúmeras formas, inúmeros jeitos de acessar, seja por Enem, seja pelo meio particular. Então é muito mais fácil hoje em dia. Antigamente, Era mais pelos difícil. nossos familiares, nem todo mundo fazia faculdade. Isso. Então hoje em dia o mercado de trabalho, as pessoas conseguem fazer faculdade de forma mais fácil. Então graduação acabou sendo algo mais fácil. Isso. Mas não é todo mundo que sai da graduação pronto. Preparado. Na verdade, eu acho que desde o nosso tempo, né? A gente Sim. não sai pronto, né? Não. A gente consegue ter 30% efetivamente dentro da academia, né? Porque é a base da base, mas a gente consegue perceber a necessidade de ampliar esse conhecimento. Né? Coisas que eu aprendi na base, que hoje sim norteiam, mas eu preciso me aprofundar para eu poder chegar a um posicionamento no mercado. Né? A teoria, ela embasa a nossa prática. Isso. Mas para você ter uma boa teoria, você tem que estar em constante atualização. Exatamente. Né? A gente está numa profissão onde, como você mesmo falou, diariamente pode ter mudanças nas práticas assistenciais. E essa mudança a gente só vai conseguir trazer para dentro da nossa prática se a gente debruçar sobre o conhecimento. Isso. Então, em saúde, a gente fala... Na saúde, mas no geral, a gente tem duas vertentes. Tem a educação continuada e a educação permanente. E aí o profissional ele deve também permear sobre esses dois modelos de educação. Né? A gente não tem como crescer dentro da profissão se a gente fica... omisso nessa entrega e não se desenvolve. Sim. Né? Às vezes eu costumo dizer que para o bom profissional não falta mercado de trabalho. Verdade. Sim. Mas qual é esse bom profissional? Perfeito. Entendeu? Muito boa colocação. Qual é esse bom profissional? É um profissional que está em constante atualização. Às vezes a gente vê um profissional, né? A gente que trabalha na captação, às vezes a gente vê um profissional com um currículo muito robusto, enorme, mas não desenvolvem dentro da prática assistencial. Né? Então, a gente às vezes pensa que a educação é a única vertente. É uma vertente modificadora. Modificadora, você colocou muito bem, porque hoje a gente consegue perceber que o mercado de trabalho ele contrata pelo seu currículo, Isso. mas ele te desliga pela falta de posicionamento pessoal e profissional. Né? Então, a educação ela traz isso fortemente, também com a inovação modificadora de que eu preciso sim me capacitar diante das minhas técnicas, diante da minha atuação profissional efetivamente, mas eu também preciso entender que eu preciso ampliar o meu conhecimento sobre postura profissional, sobre posicionamento, gestão de conflitos, né? Gestão efetivamente de liderança, porque a gente viu muito, eu falo muito sobre gestão e liderança, porque são dois pontos extremos, né? Quando você vai gerenciar, você realmente ali monitora, você trabalha com indicadores, você realmente faz a manutenção do que é aplicado na ponta, né? Mas quando você lidera, você entra e modifica efetivamente a equipe sobre o exemplo da sua atuação. E lembrar, né, que a equipe de enfermagem, o enfermeiro, como na figura do líder da equipe, ele deve ser um educador nato. Nato. Né? A gente principalmente aqueles profissionais que estão em hospital-escola. Sim. Né? Mas não somente aqueles que estão em hospital-escola. Os que estão em hospital-escolas, eles têm que ter na sua postura mesmo essa entrega e o comprometimento de repassar seu conhecimento. Com certeza. Até porque como é que eu vou estar com um estudante em campo? O que é que eu vou passar para ele? Muitas vezes você tem que ter um embasamento teórico muito bom. Aquele estudante, ele vem para você, às vezes, bem preparado. Isso. E você se sente encurralado. De tipo, eu tenho que saber para passar um bom conteúdo para ele. Não é eu estar perdido. Então, eu tenho que passar um conteúdo com qualidade para aquele estudante, porque vai ser aquele profissional para qual eu estou passando o conhecimento que vai cuidar de mim no futuro. E, assim, também ter a maturação de que aquele momento é de partilha, né? Nem tudo eu vou saber, efetivamente. Mesmo que eu esteja no
papel de educador. Então, quem está ali ao meu redor, ele vai partilhar e vai me ensinar. Então, é uma via de mão dupla sempre, né? E aqui na Mais Vida, a gente faz esse momento, né? Temos um momento chamado com a equipe assistencial, que é partilhar e cooperar, né? E aí esses momentos são momentos rápidos, com temáticas que são bem evidenciadas, bem atualizadas, que trazem todos esses pormenores que a gente pôs aqui, né? E o que é bacana é o feedback do outro lado, né? O técnico de enfermagem, ou seja, a equipe multidisciplinar também que participe, ele traz um feedback muito positivo. Diz, poxa, eu nunca tive uma interpretação da realidade como você está colocando agora. Então, eu pensava de um jeito e você me mostra na educação que pode ser outro, né? E foi bom você falar nisso, né? Porque o profissional ele tem que ter o olhar de que, por mais que a empresa ela tenha responsabilidade, sim, na continuidade, na atualização do seu funcionário, ou a cooperativa dos seus cooperados, mas também o profissional ele deve buscar o conhecimento. Com certeza. Não tem como você esperar apenas do seu contrato ou da empresa que você trabalha, ele devolver para você essa continuidade, essa atualização. Sim. Você tem que buscar também dentro do mercado, e você nada melhor do que você se autoavaliar, se refletir suas práticas, o que precisa ser aperfeiçoado e buscar aquilo para você crescer dentro da sua profissão. E eu acho que quando a gente se capacita, Estela, a gente fala de um profissional que é diferente. Até lá no primeiro videocast que a gente fez, no primeiro Mais Vida Cast, você trouxe uma fala que eu acho que é algo que sempre acaba tocando muitos profissionais, de ter uma inquietação dentro de mim, de eu não poder falar por igual com outros profissionais, de muitas vezes o enfermeiro ser um reprodutor de coisas, de o médico chegar e disser, vamos fazer tal procedimento de tal e tal forma, e muitas vezes eu não estou de acordo, porque eu sei que cientificamente aquilo está errado, porque eu sei que a técnica não é correta. Então, é apenas através do conhecimento, da educação, que eu vou poder conversar à altura. Isso. Então, acho que é nesse momento que a gente tem que se especializar, ser empoderado de conhecimento para poder conversar por igual. Seja com um profissional médico, com um profissional fisioterapeuta, seja com quem for. Para a gente não ser submisso a ninguém. Acho que a educação nos traz esse poder de não ser submisso a práticas, a rotinas que você não está de acordo, ou que a teoria te diz que não é daquela forma que você tem que fazer. Sim, com certeza. E aí, em oportunidade, né, eu quero falar do case de sucesso da Mais Vida Cooperativa, né? Temos o método Mais Vida, é um subproduto da nossa cooperativa, onde é voltado inteiramente para a educação, trazendo como benefício do cooperado associado, ativo, né, capacitações periódicas gratuitamente, né? Então, aquele profissional, ele pode receber isso, né? Lembrando que ele precisa estar ativo. Quando eu digo ativo, em escala atuante, certo? Aquele cooperado, Cláudia, que não está ativo em escala atuante, ele também pode participar desse case de sucesso, dessas capacitações, a gente oferta, tem os pacotes que são vendidos, né? E aí é muito bacana, porque a cooperativa entende que não adianta, de novo, eu oportunizar um cenário no mercado de trabalho para que ele seja inserido sem que eu prepare. Eu não quero entregar o profissional de qualquer jeito, eu quero entregar um profissional de qualidade, isso, que eu sei que ele vai fazer um serviço bem feito. E isso assegura que eu não frustre ele. Ele pode sim não ser se sinta intimidado, um profissional de excelência, mas naquele momento, se eu não preparo anteriormente, eu posso fragilizar emocionalmente a parte profissional dele, atrelado a um psicológico pessoal. É porque, como eu tinha dito, né, através do conhecimento, da educação que a gente fornece para esse cooperado, é onde ele tem um empoderamento na sua prática assistencial. Perfeito. E eu gostaria só para a gente tentar ir já entrando nas falas finais, e eu não esqueça de trazer algo muito relevante. A gente viveu um contexto de pandemia não faz muito tempo. E a educação à distância se tornou um destaque. Sim. E a enfermagem, infelizmente,
viveu aí esse processo de formação de muitos profissionais que foram formados à distância. Finalizaram suas graduações à finalizaram à distância. distância, finalizaram sem campos de prática. E isso, hoje em dia, reflete nos profissionais que a gente está entregando para dentro do mercado de trabalho. Sim. Né? Lógico, tem as exceções, né? Eu costumo dizer que quem faz o profissional ou o estudante é você, não é a faculdade que você está inserido. Sim, tudo depende da sua importância, Mas né? Tem muito estigma, né? Faculdade X é boa, faculdade Y não é boa. E não é bem sobre assim. isso. Mas lembrar, principalmente, que a educação, ela tem esse viés mesmo de você pegar na mão muitas vezes e tentar ensinar várias vezes para que dê certo. E que bom que o MEC, né, os nossos conselhos, percebeu que a formação de enfermagem, ela precisa voltar a ser presencial. Sim. Né? Uma prática 100% presencial. Sim. E que isso garante, pelo menos, essa visão mais de perto, de ver como estão as nossas práticas, de fortalecer também como profissão, porque aí abriu o leque de abrir vários mercados, né? Ficou aí entregando... Já tinha muitas faculdades de enfermagem, né? Nossa. E aí, quando abriu a distância, aumentou muito. Se multiplicou muito rápido. Se multiplicou muito rápido. E, infelizmente, assim, tem pesquisas que trazem que 90% hoje da equipe de enfermagem está empregada. E a pesquisa traz isso, uma pesquisa mundial super atualizada, inclusive do Sebrae. Mas quando a gente reflete, a gente vê que na prática isso não acontece. Eu costumo dizer que 90% da equipe de enfermagem está empregado sim, porque boa parte dos que fazem graduação atuam ainda como técnicos de enfermagem. E aí acaba não consegue subir o nível, não né? Não consegue ter esse up na carreira. E por que isso está acontecendo? Porque eles não conseguem acessar, se a gente aí tem... Hoje, atualmente, a gente teve abertura de vários mercados de trabalho aqui dentro do estado, né? Em Natal, principalmente, abriu um grande hospital e aí acabou desfalcando outras estruturas hospitalares. Sim. E a gente com dificuldade de profissional para inserção no mercado de trabalho. Mas por que se a gente está com dificuldade, se a gente tem um leque ainda formado e sem campo de atuação? Porque são muitos, mas nem sempre todos esses profissionais que o mercado coloca é aquele profissional que eu quero para trabalhar no meu eixo. Exatamente. E aí, desenvolver pessoa, né? Quando você fala em educação, atrela o desenvolvimento da pessoa, do profissional. E não é fácil. Quando você trabalha com qualidade, a primeira coisa é que você precisa entender que qualidade não anda com quantidade. Isso. Qualidade requer tempo, né? Requer dedicação, efetivamente. Quantidade não. Quantidade tem aí o que o mercado traz em vários números, né, de profissionais diariamente, mensalmente formados com diplomas e aí por diante. Mas a qualidade efetiva daquele conhecimento que foi construído ou que não foi, né, a gente sente efetivamente na hora de uma captação, na hora de uma fala, na hora que a gente está ali no plantão, né, e aí diz, nossa, você não conseguiu perceber isso? Né? Você está fazendo esse procedimento dessa forma, né? Então, a Mais Vida está aqui para isso, efetivamente, para quebrar esse paradigma, né, que foi colocado pela pandemia, pela diversidade da possibilidade de você se graduar, de você se capacitar sem uma prática, né? Sem um amparo supervisionado, efetivamente, porque não existe, não é também eu só ter a prática. Eu preciso de uma supervisão, e a minha supervisão ela precisa ser coerente, né? E ela precisa ser clara, aí vem todo o nosso contexto de todas as nossas temáticas, né? Ela precisa ser empática, ela precisa ter domínio, ela precisa ter uma comunicação clara, né? O que a SAMU traz muito, comunicação de alça fechada, ser direto, reto, realmente, né? Para que a gente feche efetivamente o ciclo, né? Eu capacito, entendo, aplico e sou efetivo. É isso. É isso mesmo. Então, assim, para fechar, né? Lembrando, vamos falar mais uma vez do nosso case de sucesso. O Método Mais Vida ele está aí para vocês que estão em casa, para vocês que estão vendo os nossos vídeos no nosso canal do
no YouTube também, nas nossas redes sociais. Ela vem com o intuito de formar, né, e atualizar dentro do processo de formação, com comprometimento na excelência e na entrega do cuidado. E eu acho que também o pessoal se pergunta muito, mas dentro de qual temática? São diversas. Diversas. Vai ser de acordo com aquilo que o cooperado, que o dia a dia, que a prática assistencial nos traz. Estou precisando me aprofundar num curso, seja ele de punção, seja ele na parte de cuidados paliativos, seja ele na parte de aperfeiçoar meu cuidado com curativos, então, seja ele no suporte básico de vida ou avançado. Perfeito. Então, são inúmeros os cursos que a gente oferta hoje, cursos esses que vão de acordo com as demandas do que o mercado, do que o funcionário pede. Então, gente, ficou mais interessado? Tá gostando do nosso início do nosso videocast? Sim. Então, fica atento às nossas redes sociais. Segue a gente também no canal do YouTube. Ativa o sininho e fique de olho nos nossos próximos episódios. Até mais!